Deixa eu te dar um conselho de amiga. Nada muda se você não muda. E essa frase, ela me perseguiu durante a minha adolescência inteira. Eu tinha um professor no ensino médio que ele falava muito sobre mudanças. Muito mesmo. Sobre como a gente precisava trabalhar o nosso interior para realmente transbordar no nosso exterior. E ele estava certo, mesmo não sendo cristão, mesmo não conhecendo a Cristo, talvez até sendo usado por Deus, ele falou muito sobre transformação. E quando eu cheguei na minha fase adulta, eu me deparei com um grupo de mulheres que falavam exatamente uma frase muito parecida, nada muda se você não mudar. E eu achei isso incrível, porque é a mudança que muitas vezes eu espero do outro, aqui no meu externo, ela precisa acontecer primeiro dentro de mim. E nós vamos começar o devocional de hoje falando sobre 2 Coríntios 5, no versículo 17. Olha só, que linda essa minha Bíblia. Cada devocional prometo para vocês que eu vou trazendo uma Bíblia nova aqui, que eu tenho várias lá atrás, que eu tenho várias parcerias com várias editoras. E essa Bíblia aqui é lá da Thomas Nelson, é uma Bíblia da Falei com Amor. Super indico, inclusive eu sou capas novas e eu já quero. Mas vamos voltar para o texto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ou as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E eis que as coisas novas surgiram. Esse versículo aqui é muito precioso para falar exatamente sobre o tema de hoje, mudanças. Nada muda se você não mudar, minha irmã. Se você não tiver o pensamento de mudança, de crescimento, de limpeza, você não vai sair do lugar. Sabe quando a casa tá suja? Sabe quando a louça tá lá na pia há dias? Sabe quando a roupa tá largada lá no cesto? Se você não fizer algo, nada vai mudar essa situação. E assim também acontece não só na tua vida física, mas também na sua vida espiritual. Se você não se predispor a mudar, a crescer, a falar, não, agora eu vou fazer diferente, não, agora eu vou fazer um plano de leitura bíblica de 1 ano, não, agora eu vou pegar os meus filhos e vou fazer o devocional. Se você não se posicionar, ei, ninguém vai ir na tua casa se posicionar por você. Então nós precisamos sim de uma mudança de dentro para fora. Aqui, primeiramente dentro da nossa cachola. E eu sei o quanto isso é difícil. Eu também tô na mesma situação que você. Talvez você fale, Nath, para você é mais fácil. Para você é mais fácil. Não. Talvez algumas coisas ficaram um pouco mais fáceis diante do tempo que eu fui repetindo elas na minha vida. Fazer devocional com as crianças hoje, para mim, não é um sacrifício. É quase que um privilégio. Sabe? Porque eu já entendi como eu funciono, eu já entendi como as crianças funcionam, eu já peguei qual é o melhor horário, eu já peguei todas as facetas, mas todos os dias quando eu me levanto eu sempre me pergunto, será que hoje não dá pra deixar pra lá? Hoje as crianças estão meio esquisitinhas, então vou deixar elas brincando mais, ou assistindo mais, ou fazendo outras coisas, ou as minhas demandas são muitas, não vai dar tempo de eu parar e fazer devocional. Mas aí a base da repetição, ela gera algo, não só em nós, mas também no outro. O incômodo de quando aquilo não foi feito. E aí as minhas crianças se levantam e me lembram do devocional. E sabe o quanto isso é precioso? Porque eu estou dentro de uma casa, comissionando ela a viver uma nova cultura, a começar em mim. E eu digo isso com lágrimas nos olhos, porque eu vim de um lar tão quebrado, tão machucado, mas mesmo assim com a minha mãe sempre dando o seu melhor para não me atingir, fazendo com que a tempestade dela, a gente fala tanto sobre isso, né, em algumas redes sociais, esse meme, né, que falam assim, que a tempestade do meu filho não vai chegar em mim, mas na verdade minha mãe fez com que a tempestade dela não se chegasse em mim. E quando ela se tornou cristã, e quando ela entendeu a preciosidade que é o culto doméstico, ela trouxe isso para dentro da nossa casa. Então, quando eu me casei com o Cristian, eu trouxe culto doméstico para dentro do meu lar, porque estava inserido dentro de mim. Mas nada muda se eu não mudar.
Nada vai se encaixar se eu não tirar as coisas do lugar. Então, minha querida, hoje a minha pergunta para você é: quais são as mudanças que você precisa fazer na sua vida? As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Ei, desperta! Jesus Cristo tem novidade de vida para você. O reino de Deus é feito de boas novas, de uma boa notícia. Coisas novas o Senhor quer transformar sobre a sua vida, mas para isso você precisa vestir as suas roupas novas, começar a trazer novos comportamentos e novos hábitos para o seu viver. Então não se conforme com as coisas deste mundo, não se conforme como você está lidando com a sua vida, com a sua casa, com a sua rotina espiritual. Não se conforme, o Senhor tem mais para você. O Senhor tem coisas incríveis para derramar sobre a sua vida. Mas às vezes você está tão acostumada com as coisas velhas, com as coisas que não te edificam e que não impressionam a Deus, que você não quer largar mão daquilo só porque você está apegada demais. Mas vou dizer para você, como você pode fazer isso na prática? Primeiro, comece olhando para dentro de você. O que você precisa mudar dentro de você? É a sua forma de falar? Talvez você tenha sido muito prejudicada por palavrões. Talvez seja a sua forma de se vestir. Talvez as suas roupas não condizem com o Cristo, com o Deus que você diz amar. E eu não estou falando só sobre roupas transparentes, roupas curtas, mas às vezes eu estou falando sobre roupas um pouquinho mais larguinhas, que marcam menos a sua parte de cima ou a parte de baixo. Tome cuidado. Vai na frente do espelho e pergunta para o Espírito Santo se tá bom. Pergunta para ele, e ele é capaz sim de te responder. Faz o teste aí. Talvez você precise mudar o seu jeito de pensar, talvez você precise de novos livros, novas leituras. Talvez você precise mudar a sua rotina espiritual, começar a ler mais a sua Bíblia, acordar de manhã cedo, ler a Bíblia, colocar ela em prática, fazer anotações. O que você está precisando hoje fazer, mudar na sua vida? Quais são as mudanças? Talvez você precise aprender a sonhar. Talvez essa é a mudança que você precisa fazer na sua vida, trazer sonhos sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua realidade. E aí, quais são os seus sonhos? Talvez você precisa fazer assim como eu estou fazendo agora. Tirar um plano maluco do papel. Sim, gente, porque há muito tempo, muitos anos eu escuto meu marido falando: ei, começa um canal no YouTube, começa a trazer devocional, começa a falar com a mulherada. Tem tantas mulheres incríveis que te seguem lá no Instagram, nos grupos de WhatsApp. Derrama sobre a vida delas. E muitas vezes eu penso assim: quem sou eu? E nesse exato momento que eu estou fazendo isso aqui, falando para vocês, eu estou sendo muito vulnerável e dizendo, eu estou aqui me perguntando exatamente nesse momento, quem sou eu para fazer isso? Mas maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo tentando deturpar os meus pensamentos, tentando deturpar, roubar os sonhos de Deus para minha vida. Então hoje é um dia decisivo para você. Hoje é um dia decisivo para você. Mude. Eu não sei por onde você vai começar, mas por favor, mude. Talvez você vai precisar começar lá pela tua gaveta de calcinha, porque lá é o lugar onde mais entulhamos coisas velhas. Às vezes você está tão preocupado com tantas coisas e cuidando pouco de você. Está cuidando pouco de você. Sabe? Então, por favor, você é uma nova criatura no Senhor. Você é uma mulher incrível, chamada para um propósito muito maior do que você imagina. Então, tire do papel todos os seus sonhos. Peça para o Senhor renovar a sua mente, transbordar o teu coração. Vai para a palavra. Entra num dos meus grupos de oração, faz um propósito de devocional comigo. Vem caminhar perto de pessoas que estão dispostas a transbordar Jesus.
Talvez você vai precisar mudar as suas amizades, sim. Talvez você vai precisar começar a trazer algumas pessoas para dentro da sua casa para tomar um café com você, que você sabe que elas têm Jesus para transbordar. E talvez você vai ter que deixar um pouquinho de lado, por enquanto, um pouquinho de lado as suas velhas amizades que só falam sobre fofoca, trazem mentira, trazem confusão, trazem discórdia. Ei, começa a andar com pessoas que você quer se tornar parecida. Começa a andar com pessoas que realmente falam sobre Cristo e vivem o Cristo que falam. Olhe hoje para a tua realidade e perceba o que tem me afastado do Senhor. Quais são as mudanças que eu preciso trazer sobre a minha vida hoje? O que eu preciso limpar do meu interior para que o meu exterior mude? Né? A gente está numa geração que fala muito sobre mindset, né? Mindset, não lembro exatamente qual que é a pronúncia, mas a gente fala muito sobre mudança de mente, mas na verdade não é algo que alguém inventou, um coach inventou. É a palavra. A renovação da mente, ela é bíblica, minha irmã. Não ache que a renovação da mente, não ache que a renovação da mente é algo inventado por homens, não. O Senhor sabe que nós precisamos. O Senhor sabe que nós precisamos de muitas vezes de uma nova configuração de fábrica sobre nós. Para que a gente olhe para o reino de Deus e perceba qual é o nosso propósito, qual é a nossa verdadeira identidade, quem é o meu Pai. Satanás não é o meu Pai. Satanás, ele não me dá direções da minha vida. Satanás, ele não tem autoridade nenhuma para fazer qualquer coisa sobre a minha vida, porque eu me coloco debaixo das asas do meu Pai e eu sei que Ele me guarda e me protege. Nos dias bons, nos dias ruins, Ele sempre está lá. Então o meu desejo hoje para você, minha irmã, é volte para casa. Volte para a casa do Pai. Nada muda se você não mudar. Se você não começar a levar a tua vida espiritual mais a sério, ei, ninguém vai fazer isso por você não, tá? Não fique esperando que o teu pastor, a tua pastora, um discipulador, um líder, vá na sua casa todos os dias pedir para que você leia a Bíblia, para que você ore, para que você jejue, para que você escute uma ministração ou coloque um louvor. Não. Nada muda se você não mudar. Não estou falando do outro. Às vezes, sim. Às vezes o teu casamento, o outro, o teu marido, o teu chefe, às vezes o outro, sim, ele precisa de mudanças. Mas a mudança que você quer está dentro de você. Você não tem poder para mudar o outro. Repita isso para você. Você não tem poder sobre o outro para mudá-lo. Mas você tem poder sobre você para mudar você. Enquanto tá tudo desabando, você pode escolher a calmaria. Enquanto tá todo mundo brigando, você pode escolher a paz. Enquanto tá todo mundo reclamando, você pode escolher a gratidão. Nada muda se você não mudar. Não fique esperando sempre do outro. Porque o meu marido, porque ele não se posiciona. Se posicione-se você, não no lugar dele, mas no seu lugar. No seu lugar, faça aquilo que só você pode fazer. Aquilo que o outro precisa fazer, não faça. É o outro que precisa fazer. E entenda isso, que você não precisa assumir o lugar de ninguém, sendo que Deus te colocou neste lugar. Se Deus quisesse que você assumisse a posição do seu marido, você teria nascido homem e seria esse marido. Mas não, você é a mulher, você é a esposa, né? E talvez, se você não é casada, isso não faz muita diferença para você, mas entenda a situação. Lá no teu trabalho, você não é o chefe, talvez. Ou talvez você seja a chefe. E nada muda se você não mudar. Então, por favor, eu espero que depois desse momento de reflexão, que eu apanhei também, tá bom? Não foi só você, ok? Estamos combinadas, mas nesse momento de reflexão,
Tomara que você tome para si essa palavra, que essa palavra seja uma semente no seu coração. E eu oro para que o Senhor realmente venha com essa semente, plante no teu coração e que ela frutifique, para que você possa mudar, para que você possa crescer diante da palavra de Deus, para que você possa olhar para as coisas à sua volta com uma nova ótica, com novas lentes, com uma nova cosmovisão do reino de Deus, para que você venha começar a ler a palavra, se apaixonar pela palavra e se apaixonar pelo processo de se tornar uma melhor versão de você. Para de reclamar, para de ser ingrata, para de ficar vomitando nos outros as suas dores. Ei, corre para Deus. Aprenda a correr para Deus primeiro. Teve uma situação que uma vez eu passei por uma certa dificuldade e uma pessoa chegou para mim e falou assim: ei, mas por que você não conversou comigo sobre isso? Eu falei: ué, eu tenho o Senhor. Eu fui para Deus. Eu não tenho só você não na minha vida, eu fui para Deus. Eu corri nele, eu chorei nele, eu deitei nele, eu fui abraçada por ele, consolada por ele, e ele me deu a solução. E agora o que eu estou te contando não é um problema que precisa ser resolvido, mas é algo que o Senhor derramou sobre mim e já está solucionado. Eu estou te contando um testemunho, não um testemunho. Entende? Nada muda se você não mudar, se você não crescer, se você não amadurecer. Se você não chegar até os pés do Senhor e dizer: ei, me ajuda, Pai, eu estou aqui, por favor, faz alguma coisa, me ensina a lidar com a situação. E aí você vai começar a ver a mudança dentro de você. Você vai ver novas coisas acontecendo dentro do seu caráter, dentro da sua mente, transbordando nos seus lábios e nas suas atitudes. Então, por favor, que esse devocional de hoje venha ter te atingido em cheio. E que você se levante daqui, né? Na verdade, quem vai levantar sou eu, mas que você do outro lado aí se levante e se posicione. Que você do outro lado aí, nesse momento, eu não sei em que momento você está me assistindo, mas que você venha olhar para isso e pensar: eu preciso crescer, eu preciso mudar. Porque nós sempre temos alguma coisa para crescer e mudar. Sempre tem alguma coisa para mudar. Talvez você está postergando alguma coisa lá na sua vida. Talvez você esteja deixando de lado alguma coisa aí. Não sei, alguma tarefa, a roupa que tá fazendo aniversário, porque você ainda não dobrou e guardou ela, sabe? Então, em nome de Jesus, mude você, escolha fazer pequenas mudanças no seu dia a dia. E então aí você verá a diferença. E é isso, meninas. Por favor, se você ainda não é inscrita no meu canal, por favor, se inscreva, ative as notificações, deixe um comentário aí. Vamos fazer o seguinte: se você chegou até o final aqui do vídeo, você vai deixar um emoji aí nos comentários. Para eu saber que você foi até o final, você deixa um emoji de flor, tá bom? Eu adoro flores. Eu sou a alma florescida lá no Instagram. Se você ainda não me segue, vai lá. Tem muito conteúdo bem legal lá sobre devocionais, livros, bíblias, enfim. E aí, você deixa aí o emoji de flor e eu vou saber se você assistiu ou não, tá bom? Um beijo pra você e até amanhã no nosso devocional de cada dia.